Deixa eu diminuir o zoom aqui. Pessoal, como eu falei antes, tá? A gente tem nos organismos 2 tipos de divisão, a mitose e a meiose. Eu já vou me deter à meiose, mas só para vocês entenderem o porquê que a mitose e a meiose são importantes, tá? A mitose, como eu falei, ela produz células geneticamente iguais. Então, tudo que está aqui, ó, aqui tem a meiose, né? Então, a meiose é a única etapa que ocorre ocorre uma única vez, e depois tudo que acontecer é mitose, tá? Então, aqui, ó, realizou-se a meiose, eu tenho uma célula, um zigoto, 2N, sempre vai ser um organismo diploide, ou tetraploide, ou octaploide, tá, pessoal? Nunca vai ser, a meiose, ela nunca ocorre de um organismo haploide, tá? Ela sempre vai ser de um organismo diploide, ou tetraploide, ou octaploide, ou seja, um organismo 2N, 4N ou 8N. Nunca vai ser, a meiose nunca vai acontecer de um organismo haploide, um organismo N. Um N, quer dizer que ele tem metade do 2N, tá? Nós somos organismos diploides, tá? Vamos pegar o mamífero aqui, um elefante, um organismo diploide. Nós produzimos gametas. O macho produz gametas masculinos, a fêmea produz gametas femininos. Acontece a fertilização, produz um zigoto, ele vai crescer, vai dar origem ao organismo maduro. É o que acontece na nossa vida, tá? Eu imagino que vocês já estão na fase madura, os meninos já estão produzindo espermatozoides e as meninas já estão ovulando há algum tempo. Se porventura vocês quiserem ter filhos, vai ser fácil, tá? Vocês terem filhos na idade de vocês. Se vocês tivessem 10, 9, 8, na infância de vocês já não teriam capacidade, mas agora que vocês já estão na puberdade, vocês já estão correndo o risco de serem papais e mamães, tá? Cuidado, usem camisinha. No caso das plantas e dos fungos, é um pouquinho diferente. Nos animais, a gente produz, através da meiose, gametas. Nas plantas e nos fungos, produz esporos. Os esporos, eles vão funcionar como sementes, e vão cair no solo, vão germinar, e aí, depois de grande, eles vão produzir um gametófito, no caso das plantas, que vão produzir gametas, masculino e feminino. Mas notem, eles são geneticamente iguais àquele esporo, ó, tudo N. Não tem diferença daquela, o material genético é idêntico, esse esporo aqui, tá? Esse indivíduo, ele vai produzir gametas masculinos e femininos, tá? E aí vai acontecer a fertilização com outra planta, que vai ser diferente dessa aqui. Aconteceu a fertilização, formou um zigoto, um esporófito, que é a árvore que a gente enxerga. Essa árvore vai produzir novos esporos. Se for uma angiosperma ou uma gimnosperma, esses esporos eles vão estar aonde? Lá na flor, tá? Então, o grão de pólen é um esporo masculino. O ócito, né, o ovócito, que está dentro do ovário da flor, né, que da onde vai surgir a semente depois, caso ocorra a fertilização, está lá dentro da flor também. Tá? Geralmente, eles estão dentro da flor, esses gametas aqui. Se vocês pegarem uma flor, vocês vão ter lá o grão de pólen, lá nos estames, né? E vocês vão ter também o ovócito dentro do ovário, dentro daquela partezinha central da flor. Mas eles são todos pertencentes a uma árvore. A árvore está produzindo ali um monte de indivíduos, tá?
que por meiose, a meiose ocorre, então, na casa das angiospermas dentro da flor, vai produzir um monte de coisas diferentes. São os esporos que são diferentes. Lógico, por conta dos esporos serem diferentes, quando eu produzir semente, a semente, pessoal, ela é o zigoto. Tá? Quando eu falo da semente, é um indivíduo diferente daquele que estava na planta. Se eu pegar uma árvore, vamos pegar lá aquelas patas de vaca que tem lá no IFES, lá no estacionamento do IFES, que é cheio de pata de vaca, né? Cada pata de vaca, cada árvore daquela é um indivíduo. Cada semente que essa pata de vaca está produzindo é um indivíduo diferente. A semente, ela já é uma nova planta. Se ela germinar no solo, ela vai produzir uma nova árvore. Mas ela já é uma nova planta. Tá? É só botar ela germinar que ela vira uma árvore. Quando vocês comem um feijão, vocês pegam aí o feijão, né? O feijão, cada grãozinho de feijão é uma planta diferente. Cada grão de ervilha, cada grão de... Qualquer grão que vocês pegarem aí, qualquer semente que vocês pegarem, é uma planta diferente. Que passou por um processo anterior de produção de esporos. Esses esporos deram origem a um gametófito, que se diferenciou em gametas, que aconteceu a fertilização. No caso das angiospermas, o grão de pólen, fecundou lá o ovócito e deu origem a uma semente. Nos fungos, os fungos é algo maluco, porque os fungos basicamente são haploides, tá? Aí tem lá a união, e os fungos geralmente eles, na mesma célula, eles têm a união do núcleo, tá? Várias células de fungos são polinucleadas, então dentro da mesma célula tem a fusão de dois núcleos, e aí essa fertilização ocorre, e a gente tem a meiose zigótica. O que eu falo? Assim que aconteceu a fusão dos núcleos, tá? Dessa célula, essa célula já sofre meiose e já produz esporos. Então, a boa parte dos fungos, quando a gente olha um fungo, na verdade, todo esse fungo ele é haploide. Tá? E como eu falei no início da aula, a mitose ela ocorre tanto em células diploides quanto haploides. A mitose ela não tem diferença. Tá? A meiose, essa sim, ela só ocorre em indivíduos que têm mais de dois ou mais conjuntos de cromossomos. Tá? Então aqui, ó, pode ver, a meiose ela ocorre logo depois, é sempre antes de um indivíduo diploide. Ó, o fungo estava com o zigoto diploide, aconteceu meiose zigótica, produziu os esporos. Aqui, eu tinha uma árvore, né? Um esporófito, uma árvore. A árvore botou flor. Vamos pegar os ipês agora, na primavera. Os ipês botaram flor. As flores produzindo esporos. Os esporos se diferenciaram em gametas. E os gametas sofreram, se uniram e realizaram fertilização, fecundação, produziu o zigoto. O zigoto quem é? A semente. Essa semente, ela vai cair no chão, vai germinar, vai produzir uma nova árvore. Ok? No caso dos animais, eu tenho nascimento, nasceu lá, teve a fertilização, né? O pai e a mãe de vocês deram vocês, né? Um dia eles copularam, houve a fertilização de um espermatozoide do pai de vocês com o óvulo que estava sendo liberado pelo ovário da mãe de vocês, houve a fertilização, formou um zigoto, né, um embrião, vocês nasceram, estão bonitos, saudáveis aí, já estão sexualmente ativos e estão aptos para produzir gametas. Aonde que ocorre a produção de gametas? No ovário das meninas ou nos testículos dos meninos. No órgão reprodutor masculino e no órgão reprodutor feminino. Tá?
Acontece produção de gametas no olho de vocês? Acontece produção de gametas no osso de vocês? Acontece produção de gametas na perna de vocês? Não. Já caiu questão do vestibular sobre isso, pessoal. As células germinativas, elas se formam lá durante a embriogênese, nossa, e elas vão se depositar nos órgãos reprodutores, órgãos reprodutivos, tá? No ovário, no caso das mulheres, das meninas, ou nos testículos, no caso dos homens, dos meninos, ok? Já caiu questão do vestibular que a gametogênese, ou seja, a formação de gametas, que ocorre através da meiose, ela ocorre em células, em diversas células do nosso corpo, em diversos órgãos do nosso corpo, tá? Imagina produzir gametas no pâncreas, pessoal, ou produzir espermatozoide no pâncreas. Não pode, né? Mas já caiu questão de vestibular a respeito disso. Tá? Você tem que saber que no pâncreas, no osso, no fígado, em boa parte desses locais, só vai acontecer mitose. Não ocorre meiose. Meiose só ocorre nas células germinativas, que estão lá no ovário ou nos testículos. No caso das plantas, nas flores. Tá? A mesma lógica. Acontece produção de esporos na folha? Acontece produção de esporos na raiz? Acontece produção de esporos no caule? Não. Os esporos são produzidos apenas nas flores, no caso das angiospermas, tá? Então, a meiose ocorre apenas nas flores. Tá? Caiu questão também, a meiose ocorre nas folhas. A não ser que sejam folhas reprodutivas, que as flores, na verdade, são um tipo especial de folhas reprodutivas, adaptadas para a reprodução, beleza. Agora, uma folha normal, não. Na raiz, já viu produzir esporo na raiz? A raiz está embaixo da terra, pessoal. Tá? Não produz, a raiz não produz flor. Não produz flor. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A meiose, ela produz esporos ou gametas. Esporos em fungos e plantas e gametas nos animais. Tá? Dúvidas quanto a isso? Pessoal, isso não cai, isso despenca nos vestibular e provas do Enem, tá? Essas três figuras aqui, ó, elas são super importantes. Se vocês querem colocar aí, ó, eu na minha época de ensino médio, eu pegava e pegava umas folhas de ofício e começava a fazer esquemas e colava na parede do meu quarto. Minha mãe ficava maluca, né? Porque depois não tinha mais espaço que não fosse folha de ofício cheia de esquemas. Era física, química, biologia, aquelas fórmulas de física lá, aquelas fórmulas de matemática, enchia na parede do quarto, tá? Porque aí tu grava, tu vê todo dia aquilo já entra na tua cabeça. Esse esqueminha aqui, ó, que aparece nesse slide aqui, ó, tá? Ele é super importante. Se vocês querem acertar uma questão do Enem fácil, tá? Gravem esse esquema, tá? Nos fungos acontece isso, nas plantas acontece isso, nos animais acontece isso, tá? A gente diz que nos fungos existe um ciclo de vida haplobiôntico. O organismo é haploide e o zigoto é o único estágio diploide. Tá? Nos animais é o contrário. É um ciclo de vida diplobiôntico, ou diplôntico, né? O organismo é diploide e os gametas são o único estágio haploide. Tá? Então, os animais é o contrário dos fungos. E as plantas é um meio termo, tá? Existe alteração de gerações. É como se eu tivesse duas plantas separadas, né? Ou unidas, como queira. Tá? Eu tenho um organismo que passa tanto pelo estágio haploide quanto o estágio diploide. No caso, quando eu falo de uma planta,
Vamos pegar o ipê que estava florindo esses dias atrás. O ipê, quando ele está com flor, eu enxergo tanto o esporófito, que é a árvore, quanto o gametófito, que está dentro da flor. Tá? Quando o ipê, ou uma árvore, está com flor, eu consigo enxergar tanto a fase diploide quanto a fase haploide. Né? As pessoas que têm problema com pólen quase morrem, né, com os ipês. Né? Vocês estão sentindo a fase haploide da planta, né, com alergia ao grão de pólen. Tá? Então, vocês percebem a fase haploide da planta quando vocês começam a ter aquelas alergias de primavera por conta dos esporos, né, do pólen da planta. Então, vocês enxergam a árvore e respondem fisiologicamente à alergia pela fase haploide da planta, né, que é os grãos de pólen, que são microscópicos, a gente não enxerga o grão, né, de pólen, mas ele afeta nossas vias respiratórias, causando irritação e alergia. Ok? Então aí, ó, quem não lembra da fase apodiplobionte, né, das plantas, é só lembrar do grão de pólen quem tem alergia.